E aí pessoal, beleza? Bom, nessa videoaula nós vamos tratar, continuando nesse assunto sobre circuitos sequenciais, mas hoje nós falaremos de um assunto bastante interessante, são contadores. Dentro do exemplo que nós vamos estar mostrando aqui do exercício resolvido, nós vamos falar sobre um contador síncrono. Nós vamos explicar por que um contador síncrono e por que existe um contador assíncrono. Só que o assíncrono nós vamos estar vendo em outras videoaulas. Bom, dentro deste assunto, nós vamos verificar o seguinte. Aqui tem um exercício falando o seguinte enunciado. Projete e desenhe o circuito de um contador síncrono para gerar a sequência da tabela abaixo. Então aqui ele me deu uma tabela verdade. E aqui estão respectivos números com a sua simbologia aqui ao lado em binário, igual 0, simbolizado aqui na primeira linha, o 1, representado aqui em binário na segunda linha, o 3, o 7 e o 15 em cada linha. Bom, a gente verifica o seguinte. Esse exercício ele está pedindo para a gente fazer um contador. Ou seja, ele vai estar fazendo essa contagem. Ó. Ele vai pegar um número que vai contar a partir de 0, que vai ir para 1, que vai para 3, para 7 e depois para 15. Então, partindo dessas informações, o que eu devo fazer primeiramente? Eu vou criar uma tabela verdade, como mostrado nessa parte aqui, onde eu começo a contagem em um número e eu vou para outro número. Igual aqui está representando, ó, Q3, N, Q2N, Q1N, Q0N representa o estado atual ou anterior. E o Q3, N mais 1, Q2, N mais 1, e o Q1, N mais 1, e o Q0, N mais 1, o próximo estado. Bom, a gente vai verificar o seguinte. Se você observar, nesta linha, nessa parte da tabela verdade, aqui está representando o número 0, que vai para o próximo estado, que é 1, na mesma linha em binário. Já na segunda linha, nós pegamos aqui a partir o número 1 e vamos para o número 3 em binário. E assim por diante em cada linha. Aqui do 3 vai para o 7, do 7 para o 15 e do 15 volta para o 0. Aqui ao lado nós fizemos um diagrama de estados representando os valores dessa tabela verdade. Do 0 indo para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 7 e do 7 para o 15. Conforme está sendo mostrado aqui no diagrama de estados. Bom, a gente tendo essas informações, o que a gente vai verificar é o seguinte. Como ele pediu para mim projetar um circuito do contador, para que eu projete, eu já tenho aqui minhas informações em binário, na minha tabela verdade. Mas eu quero construir esse circuito. Como que eu vou fazer? A partir dos valores que eu já tenho aqui da saída, eu quero saber os valores das minhas entradas para estar construindo também esse circuito, como está mostrando aqui no desenho, que nós vamos estar explicando passo a passo daqui a pouco. Bom, eu vou verificar o seguinte, aqui embaixo, nessa parte, eu tenho uma tabela aqui de transição, que mostra o estado anterior indo para o próximo estado, e mostra os valores da minha entrada J e do K, para cada parte do meu flip-flop, representado em cada quadradinho desse aqui, ó, como vocês podem ver. É um flip-flop JK. Bom, a partir dessas informações, eu tendo aqui a minha tabela de transição, eu já tenho os dados aqui da minha tabela verdade, de cada passagem de cada bit, da contagem de cada bit. Então eu vou verificar o seguinte. Aqui, ao lado, vocês podem notar que há esse quadrado aqui que nós chamamos mapa de Carnot. E dentro de cada quadradinho do mapa de Carnot, você vai verificar o seguinte, que tem um número. Esse número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O que simboliza isso aqui? Ó? Esses números
que vocês podem ver, simboliza cada número em binário de cada entrada que eu coloquei aqui, ó, Q3, Q2, Q1 e Q0. Se você observar que cada livro ele vai ter uma abordagem diferente, mas nós resolvemos colocar nessas posições para facilitar para vocês uma forma, só de vocês lembrarem, ó, que vocês podem fazer a contagem de fora para dentro, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de fora para dentro. Bom, sempre nessas posições assim, vocês vão estar colocando Q3 aqui, o Q2 aqui, o Q1 e o Q0. Agora vamos entender por que essas posições. Bom, como vocês podem verificar aqui, ó, quando eu quero representar no meu mapa de Carnot o número 0, eu vou ter o Q3 barrado, Q2 barrado, Q1 barrado, Q0 barrado. Isso aqui tudo significa número 0 em binário. Então, a gente vai verificar aqui agora na nossa mapa de Carnot o número 0. Ó. Como essa linha aqui, ó, e esta linha representa o Q3, quando eu não estou nessa linha e nessa linha, essa linha e essa linha representam o Q3 barra. Já essa linha, essa coluna, me desculpe, essa coluna e essa coluna representam o Q1. E essas duas colunas representam o Q1 barra. Da mesma forma o Q2, essa linha e essa linha representam o Q2 e essa linha representa o Q2 barra. Então, nós sabemos o seguinte: para que essa posição seja 0, ela não deve pertencer a nenhum dessas entradas, como você pode ver aqui, ó. Eu fiz aqui um desenho para vocês, com chaves, para mostrar que nenhuma dessas chaves está sendo pego aqui, ó. Ou seja, todas as entradas é um Q3 barra, o Q1, o Q2 e o Q0 barra, para dar o 0, conforme nós mostramos aqui no desenho. Da mesma forma é o 5. Se você verificar o 5 em binário, ele vai significar 0, 1, 0, 1, ou seja, o Q3 barra, Q2, Q1 barra e o Q0 barra. Vamos verificar aqui no nosso desenho aqui. Conforme mostra o número 5 aqui, ó, vocês podem verificar, ele está dentro da linha do Q2, só que ele não faz parte de nenhuma das duas linhas do Q3. E ele não faz parte também das colunas do Q1, mas ele faz parte do Q0, conforme é mostrado aqui, ó, o Q2 e o Q0. Por isso eu tenho esse número 1, porque ele faz parte do Q2 e do Q0, como é mostrado aqui para vocês, certo? Daí vem essa numeração vem do binário mesmo. Bom, sabendo essas informações, eu vou mostrar para vocês também aqui o número 15, só para ficar bem mais claro mesmo. O número 15 ele vai significar o Q3, o Q2, o Q1 e o Q0. Ou seja, ele vai estar dentro de cada chave, de cada entrada, Q3, Q2, Q1 e Q0, como mostrado aqui no binário. Ó. Esse número em binário é o 15. Se você verificar aqui no desenho, o 15 está aqui, ó. Ele faz parte da linha do Q3, ele faz parte da linha do Q2, ele faz parte da coluna do Q1 e faz parte da coluna do Q0. Por isso ele é o 15. Certo? Bom, pessoal, agora onde eu vou conseguir esses valores que está dentro do meu mapa de Carnot? Bom, como eu tenho o valor aqui da minha tabela verdade, onde de um estado que vai mudar para outro estado, eu tenho os meus valores aqui da minha tabela verdade, simplesmente eu vou pegar os valores do meu estado anterior com o próximo estado e vou verificar na minha tabela de transição para eu saber os valores do J e do K.
Porque cada mapa de Carnot desse aqui, ó, simboliza, esse simboliza o J e o K, com as entradas aqui, ó. Isso aqui nós dividimos para vocês aqui, ó, o Q3, o Q2, o Q1 e o Q0, para mostrar as entradas. Bom, partindo dessas informações, a gente verifica o seguinte. Bom, conforme nós falamos, partindo dessas informações, a gente verifica o seguinte. A linha do Q3N indo para o Q3N mais 1, ou seja, o estado onde estava esse bit do Q3, indo para o Q3N mais 1, a gente verifica o seguinte. Ele estava em 0, ele vai para 0. Eu vou aqui na minha tabela de transição e verifico. 0 vai para 0, ou seja, o valor do Q3 aqui, ó, 0 vai para 0. Eu vou na minha tabela de transição, verifico, 0 vai para 0. Eu pego os valores de J e K, ou seja, 0 e X, e vou jogar no meu mapa de Carnot na respectiva posição do binário correspondente. Como o valor aqui era o 0 e foi para 1, bom, a gente vai verificar o seguinte aqui. Essa posição em binário é o 0, o 1, o 3, o 7 e o 15. Como eu sei que o 0 vai para o 0, eu verifico na minha tabela verdade. Desculpe, na minha tabela de transição. 0 e 0 estava no estado 0, foi para o estado 0, então eu verifico aqui, ó, o J e K. Então eu vou colocar, como essa linha aqui representa a posição 0 no meu mapa de Carnot, porque essa numeração é o 0, eu vou colocar o 0 na posição 0 representando o J, e aonde é o K, representando o meu outro mapa de Carnot, na mesma posição 0 eu vou colocar o X. Novamente, lembrando, ó, 0 coloco na posição 0 e no K, o X na posição 0. Bom, a gente vai verificar aqui agora já a segunda linha, onde o Q3 vai para de 0, ele vai para 0, ele vai ter o mesmo valor, só que agora ele vai estar na posição 1 em binário. Então eu verifico o seguinte, 0 vai para 0, vou na minha tabela de transição, 0 para 0, 0, x. Então, como na minha linha aqui representa o número 1, eu vou colocar este valor de 0 na posição 1 do J e esse x de K na posição 1 do K, conforme está mostrando aqui embaixo. Ó. Vamos agora verificar a terceira linha da minha entrada Q3. Bom, aqui do 0 eu vou para o 0, 0 e 0, 0x. Como essa linha representa o número 3, aqui está o número 3 no meu mapa de Carnot. Então, eu vou colocar na posição o número 3, o 0, devido na minha tabela verdade, ó, o 0, x. Por quê? Porque eu estou indo de 0 para 0. 0 vai para 0. Os valores da minha entrada é o 0 e o x. Então, eu vou colocar 0, que está simbolizando o J, na posição 3. Por que 3? Porque a linha representa o número 3 aqui, em binário. Então, eu coloco 0 na 3 e o x na 3, certo? Bom, partindo da terceira linha, nós vamos agora então para a quarta linha. E eu verifico o seguinte, que eu estou aqui na posição na 0, eu vou para 1. Vou na minha tabela de transição, verifico 0 vai para 1, 1x. Como o meu número na quarta linha aqui representa o número 7, então eu vou colocar na minha tabela, no meu mapa de Carnot aqui, ó, como eu verifiquei que ele está indo de 0 para 1, 0 para 1, eu vou colocar 1x. 1 eu vou colocar no meu mapa de Carnot do J e o x no meu mapa de Carnot K. Então,
verificamos aqui, ó, quarta linha, número 7. Eu vou no número 7 do mapa de Carnot do J e coloco o valor 1, que é o valor da tabela de transição. Eu coloco no 7 e coloco o X no K, na mesma posição do 7, ó, como mostrado aqui. Ó. Lembrando que esse X, ele simboliza um valor qualquer, um valor indeterminado. Só para ficar mais claro, esclarecer mesmo. Bom, a partir dessa ideia, a gente verifica o seguinte também. Aqui na linha 5, vocês podem ver o seguinte. Este número aqui representa o número 15 em binário. E você vai verificar o seguinte. Eu estou na linha Q3. Desculpa, eu estou na coluna Q3, que é o bit mais significativo. Bom, eu estou do valor 1 e vou para o valor 0. Então eu vou na minha tabela de transição e verifico. 1 vai para 0, 1 vai para 0, é x1. Ou seja, no meu número 15, na minha tabela, desculpa, no meu mapa de Carnot do J e do K, o número 15, conforme mostrado aqui na linha 5 para vocês, ele vai ser, como ele está em 1, vai para 0, 1, 0, x1. Eu vou colocar x no mapa de Carnot representando o J na posição 15 e vou colocar o 1 na posição 15 no meu mapa de Carnot K. Daqui vocês verem, ó, x1, x1, devido essa parte da transição de um estado para o outro, ó, conforme 1, 0. Bom, fazendo todo esse processo aqui para cada bit, aqui nós fizemos para a coluna do Q3, para o Q3, se você fizer do Q2 para o Q2, do Q1 para o Q1 e o Q0 para o Q0, você vai chegar a esses valores em cada parte do nosso mapa de Carnot. Esse aqui representa o J3 e o K3. Esse mapa de Carnot simboliza o J2. Esse mapa de Carnot simboliza o K2. E esses dois mapas simbolizam o J1, o K1, esse mapa de Carnot J0 e esse outro mapa de Carnot K0. Bom, como nós já explicamos para vocês como é feito o processo de cada valor, como é pego o valor em cada linha, nós iremos fazer apenas a metade aqui para vocês terem uma noção geral de como é feito. Mas nós não iremos fazer tudo para não estender muito a videoaula. Bom, no Q2, se você verificar, eu estou no estado 0, eu vou para o estado 0. Então, 0 e x. Na minha linha 0, lembrando. Na linha 0, 0, vou para x, certo? Bom, pessoal, a gente verifica na segunda linha, representando o número 1, eu estou no estado 0 e eu vou para o estado 0. 0, 0, 0x. 0x, conforme no mapa de Carnot mostrado aqui. Na terceira linha, se você verificar no número 3, nós temos aqui, ó, 0 vai para 1. 0 e 1, 1x. Então nós vamos colocar o valor na posição 3, 1x, conforme mostrado na nossa tabela de transição. Bom, lembrando só um detalhe que não foi falado aqui, depois que você joga os valores no seu mapa de Carnot, as outras posições de cada bit que não foram preenchidas, como A2, A4, A6, A5, A12, A13, A14, A8, A10, A11 e A9, você vai preencher com X. Por que com X? Esse X simboliza um valor qualquer. Então, somente para você estar preenchendo todo o seu mapa de Carnot, certo? Vamos voltar aqui então.
Bom, partindo da linha 4, nós vamos verificar o seguinte, que eu estava em um estado 1, né? Eu fui para o estado 1. Então eu verifico aqui no meu mapa de Carnot, da tabela, desculpe, eu verifico aqui na minha tabela de transição do JK. Eu estava em 1, vou para 1, então eu fico x0. Vou na minha posição onde está o número 7. Vou colocar aqui então o 7, 1 e 1, x0. Vou colocar na posição 7 x0, certo? E por último, nós vamos verificar a linha 15, ou desculpa, a linha 5, o número 15. Nós verificamos o seguinte, que eu estava no estado 1 e vou para o 0. Então, 1 para 0 é x1. Como a linha simboliza o número 15 em binário, eu vou no meu mapa de Carnot, número 15, e vou colocar x1. Por que x1? Porque na minha tabela de transição, quando eu tenho 1, 0, como mostrado os valores 1 indo para 0, ó, 1, 0, x1. Então eu vou colocar esse valor de x1 em cada mapa de Carnot meu, conforme nós vamos mostrar aqui, ó, x1, o número 15. Bom, e os demais valores que não foram colocados no mapa, que cada bit, cada número binário representado, como está escrito aqui, que não foi usado nesse mapa de Carnot, nós vamos preencher com x. Bom, o que nós devemos fazer agora? Depois de ter preenchido todos os valores, ter feito cada coluna da nossa tabela verdade aqui de um valor indo para o outro, e a gente já está com o mapa de Carnot preenchido, a gente verifica o seguinte. Vocês podem ver que tem um balãozinho aqui, ó, tipo um circulado em cada mapa de Carnot. O que acontece? Você tem duas opções que você pode adotar para estar utilizando no mapa de Carnot. Para que serve na verdade o mapa de Carnot? Ele serve para simplificar o seu circuito, para você estar utilizando o menor número possível de combinações aqui, certo? Ou seja, pessoal, serve praticamente para você estar simplificando o seu circuito para que utilize menos portas lógicas e assim sucessivamente. Bom, então a gente verifica o seguinte. Eu tenho aqui o meu mapa de Carnot com valores 0, x, 0, 0, x, x, 1, x, 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 certo? Eu posso utilizar duas maneiras para estar fazendo esse mapa de Carnot. Eu posso estar utilizando tanto min termo como max termo. O que seria um min termo e max termo? O min termo, ele seria um produto de somas. Quando nós estudamos em circuitos computacionais, lá você pode aprender melhor sobre o assunto, que não é o foco da nossa videoaula no momento. Bom, eu verifico aqui no meu mapa de Carnot qual seria a melhor expressão que eu utilizei nesse momento aqui para estar fazendo a parte da redução desse circuito. Nós adotamos aqui como o método min termo, ou seja, os valores de número 1, né? Que no caso é o produto de somas, como foi falado. Bom, se você verificar aqui o seguinte, como funciona o mapa de Carnot, você tem que pegar o máximo que você puder de valores, para que quanto maior for a simplificação, quanto maior for o seu balãozinho, ou expressões que você poder pegar assim, quanto maior for o seu balão aqui no mapa de Carnot, mais simplificado vai ser
o seu circuito. Bom, a gente verifica o seguinte aqui. Esse balãozinho ele está compreendendo aqui a linha Q3 e o Q3 barra, porque a linha do Q3 faz parte aqui, só que aqui não faz parte. Ou seja, aqui vai cancelar o Q3 nesse balãozinho, porque ele está tanto fazendo parte do Q3 como do Q3 barra, então cancela. Bom, você verifica aqui que o balãozinho faz parte dentro do meu Q2. Então, eu vou utilizar aqui o Q2 como parte do meu circuito. Já se você verificar aqui em relação ao Q1, eu utilizo as duas colunas do Q1, só que as outras duas colunas do Q1 barra não, também fazem parte. Então a gente verifica o seguinte, que o Q1 vai ser cancelado, por quê? Tanto o Q1 está dentro do balãozinho, como o Q1 barra também está. Então ele vai ser cancelado e não vai fazer parte da nossa simplificação. Da mesma forma que Q0. Essas duas linhas do Q0, desculpe, as duas colunas do Q0 fazem parte do balão, só que essas duas colunas também fazem parte, que é o Q0 barra. Então o Q0 vai ser também cancelado. Por isso nós colocamos aqui, J3 igual a Q2. Porque somente o Q2, ele está somente dentro do Q2 sem ser cancelado. Ele não faz parte do Q2 barra. Bom, da mesma forma nós verificamos aqui no K3, por que ele é igual a 1? Nós pegamos todos os elementos, como as entradas Q3 e o Q3 barra, o Q1 e o Q1 barra, o Q2 e o Q2 barra também estão sendo canceladas. O que acontece? Eu utilizei o máximo possível de elementos aqui dentro, como não tem nenhum valor zero, só x, e eu tenho 1, eu peguei esse valor 1 com os demais x, esses x podem ser qualquer valor, e o que eu fiz? Eu fiz a maior simplificação possível, por isso que passou a valer 1, porque eu peguei todos os elementos que estão aqui dentro, e o Q3, Q2, Q1 e Q0 foram cancelados. Bom, a gente verifica o seguinte também aqui nessa parte do mapa de Carnot. Da mesma maneira aqui, vocês verificam o seguinte. O meu Q3, parte dessa simplificação faz parte do Q3, como mostra aqui no balãozinho. Essas duas linhas. Mas essas duas linhas do Q3 barra também faz parte, então eu vou cancelar o meu Q3. Já o balãozinho ele está todo no Q1, como você pode verificar aqui, só que ele não está no Q1 barra. Então, o Q1 vai estar entrando na minha simplificação. Já o Q2, como vocês podem verificar aqui, ele faz parte, só que o Q2 barra também, ele também faz parte do balãozinho. Então nós vamos cancelar o Q2. Da mesma forma que Q0. Uma da coluna do Q0 faz parte do balãozinho, só que a outra coluna faz parte do Q0 barra, então ele é cancelado. Como o balão está todo apenas dentro do Q1, o meu J2 então passa a valer Q1. Da mesma forma eu verifico aqui no meu K2. Como vocês podem observar aqui, o Q3000, ele está... Nosso balãozinho está fazendo parte todinho do Q3. Só que ele também está fazendo parte do Q1 e do Q1 barra, cancelando o Q1 e fazendo parte do meu Q2 e do Q2 barra, conforme mostra aqui, que está dentro do balãozinho. O Q0 também, vocês podem verificar a linha, a coluna, né, no Q0 está fazendo parte do balãozinho, mas no Q0 barra também está fazendo parte, então cancela. O balãozinho está fazendo parte apenas do Q3 e não do Q3 barra, então por isso a simplificação, Q3 aqui. Bom, nós não iremos fazer todo o mapa de Carnot, mas nós temos aqui os valores já simplificado para vocês, conforme mostrado aqui embaixo. O J3 ele vai ter como entrada no J3 a saída
Q2, que vai estar entrando no J3. O K3 ele vai ter o valor 1 na sua entrada. O J2 vai ter o valor na sua entrada a saída Q1. O K2 a saída Q3. O J1 vai ter como entrada a saída Q0. E o K1 vai ter como entrada a saída Q3. Da mesma forma, o J0 vai ser o valor 1 e o K0 igual a saída Q3. Vamos verificar onde nós vamos utilizar então esses valores que nós temos aqui, ó, do J3 K3, do J2 K2, o J1 K1, J0 e K0. Esses valores que estão neles, nós vamos utilizar aqui no nosso circuito do nosso contador. Bom, pessoal, como nós já temos todas as informações que nós precisamos no nosso mapa de Carnot, que foi feita a simplificação dos valores, né, do J3 e o K3 e das demais entradas de cada flip-flop, então a gente verifica o seguinte: esse valor de J3 e K3 vai representar este flip-flop, a entrada dele. Os valores de J2 e K2 vai ser representado nesse flip-flop e assim por diante de cada mapa de Carnot, em cada flip-flop, nas entradas de cada flip-flop. Bom, o exercício, como ele nos pede para a gente desenhar um circuito de um contador síncrono, o que é um contador síncrono? É um contador onde o clock é o mesmo na entrada de cada contador. Como você pode verificar aqui, ó, o clock está entrando nesse flip-flop, o clock está entrando neste outro flip-flop, como mostrado aqui, e o clock está entrando neste outro flip-flop neste mesmo. Ele não tem alteração, é o mesmo clock para os 4 flip-flops. Por que nós estamos utilizando 4 flip-flops? Porque a nossa contagem não é de 0 até 15. Quando eu pego 2 elevado a 4, o máximo que eu posso estar fazendo a contagem é de 0 a 15. Então, por isso eu estou utilizando 4 flip-flops. Bom, só que o exercício foi bem específico. Ele pediu que esse contador ele contasse nesta ordem: 0, 1, 3, 7, 15. Como nós tivemos que fazer a tabela verdade para descobrir essa transição de um valor para o outro e depois simplificar no mapa de Carnot para nós acharmos como seria feito o nosso circuito, nós verificamos o seguinte: o J3 é igual ao Q2. Então a gente verifica aqui, ó, a minha saída Q2, conforme está nessa linha aqui, ó, se você verificar e seguir aqui na linha, ela vai no J3, ó, conforme a simplificação. O J3, Q2, J3, Q2, certo? Bom, a gente verifica aqui também a entrada do K3, que é igual a 1. Então nós colocamos o valor de 1 no K3, na entrada do K3. Da mesma maneira, nós vamos verificar o J2 é igual ao Q1. Então, nós vamos verificar o seguinte: o J2, se você seguir aqui a linha, ele vai dar no Q1, certo? Ou seja, a saída do valor de Q1 está entrando em J2, certo? Olha, se você seguir a linha, você vai verificar isso. Da mesma maneira, você vai verificar o K2. O K2, ó, o seu valor é igual à saída Q3. Então, nós vamos lá no nosso flip-flop. O K2. Se você seguir aqui, ó, a linha, ele está pegando aqui, ó. Aqui está a saída do meu flip-flop, que é o Q3, ó, do bit mais
significativo. Então, ele está entrando no K2, ó, o Q3, certo? Da mesma maneira, a gente vai verificar agora o J1, K1. O J1, depois que você faz a simplificação, ele é igual a Q0. Então, a gente verifica aqui, ó, J1. Se você seguir a linha, ó, Q0. Ou seja, o valor que estiver saindo aqui em Q0 vai estar entrando no meu J1, do meu flip-flop. Na entrada J1 do flip-flop. Bom, da mesma forma o K1, a gente vai verificar aqui o valor de K1. Ó. O K1 ele é igual a Q3. Então a gente verifica o seguinte. O K1, se você seguir aqui a linha, você vai verificar o seguinte. O meu K1, você seguindo o fio aqui, ó, você vai chegar que ele é em K3. Por quê? Eu aproveitei essa parte do fio, fui pulando essas outras entradas, ó, para chegar no meu K1, que o valor é Q3. Bom, da mesma forma a gente verifica o J0 e o K0. Por que eu coloquei esses valores 3, 2, 1? Para diferenciar cada flip-flop, qual bit ele significa. No caso, a partir desse, ó, esse 3 simboliza o 3 do Q3, o 2 do Q2, o 1 do Q1 e o J0, 0 aqui, certo? Bom, e a gente verifica o seguinte. O J0, que eu vou ver a minha entrada do código, eu fiz a minha simplificação aqui no mapa de Carnot, eu sei que o valor dele é igual a 1. Então, eu coloco aqui na minha entrada do J0, 1. Agora nós verificamos o K0. O K0 ele é igual a Q3. O meu Q3, se você acompanhar aqui, ó, ele está entrando exatamente no K0. O valor da saída de Q3. Certo? Bom, pessoal, com isso nós formamos aqui o nosso circuito. Ó. Como ele é um contador síncrono, e o mapa de Carnot serviu para a gente simplificar as expressões para o circuito nosso, então a gente tem que cada flip-flop aqui, ó, trabalhando em conjunto, ele vai formar um contador. E a partir dessa simplificação que nós fizemos no mapa de Carnot, com essas respectivas entradas de cada valor em cada flip-flop, ele vai fazer essa contagem aqui, ó, 0, 1, 3, 7, 15. Bom, então é isso. Eu espero que tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mande uma mensagem para nós. Ok? Um abraço e até a próxima.